Daí, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos ao Arena Filmes de Godzilla 2, o Rei dos Monstros. O filme que estreou essa semana nos cinemas aqui do Brasil e nós do Arena Nerd já assistimos. Mas e aí, o filme é bom? Godzilla 2, o Rei dos Monstros é um filme aí que é uma continuação do Godzilla original lá de 2014 e que traz um mundo já sabendo da existência dos titãs, né, que são os monstros gigantes aí, como o Godzilla, como os outros monstros que já apareceram também no primeiro filme, e agora a gente tem aí a descoberta de novos monstros. A gente já tem a empresa Monarca já trabalhando para descobrir mais coisas, mais informações sobre esses monstros gigantes. A gente tem os monstros tradicionais aí do Godzilla, como a gente tem a Mothra, o Rodan, o Ghidorah, aí o monstro de 3 cabeças, aí todos os monstros tradicionais aí do Godzilla. No primeiro filme do Godzilla a gente tinha um foco muito maior na história, no acontecimento e não tanto nos personagens, né, nos humanos que estavam vivendo aquela história, né? O Godzilla era o personagem principal, apesar dele aparecer pouco durante o filme, a gente vai descobrindo muito sobre ele, só que os humanos que estão presentes lá estão realmente disponíveis aí só para fazer a história andar, e por causa disso às vezes pode acabar não agradando tanto as pessoas, né, o primeiro filme. E aí a gente tem agora no segundo filme um elenco um pouco maior, um foco um pouco maior também na história dos humanos, apesar de sim o Godzilla ainda ser o protagonista do filme, né, a gente tem a história um pouco mais elaborada, né, em relação aos humanos, em relação ao que os humanos fazem no filme. Mas e aí, Ômega, o filme é bom? This is Godzilla's world. We just live in it. Damn right. Assim como eu já fiz várias outras vezes aqui no canal, eu vou analisar Godzilla sobre 2 pontos de vistas diferentes. A gente sabe que o ponto de vista principal do filme aí, a proposta do filme é ter monstros gigantes, né, lutas entre eles, cenas muito bonitas visualmente, né? Essa é a proposta, né, do Godzilla, o Rei dos Monstros. E sim, nesse quesito o filme é muito bom. Visualmente lindo o filme, né? Todos os monstros funcionam muito bem visualmente, né? E assim, uma coisa que a gente tem normalmente em filmes que trabalham com monstros gigantes ou robôs gigantes, enfim, personagens muito grandes, é que dependendo da situação, dependendo da cena, a gente sente uma diferença em tamanho, em relação, às vezes ele parece que ele tá maior, às vezes menor, e aqui nesse filme, todos os monstros eles estão sempre gigantes, sabe? Mesmo quando tem uma visão de um personagem de dentro de um carro, ou dentro de um helicóptero, o monstro ele sempre mantém a mesma proporção. E isso eu achei muito bacana, né? Eles conseguirem trabalhar isso no filme. Então, visualmente, se você for para assistir esse filme, como eu falei, e que eu acho que é a proposta realmente do Godzilla, é um filme que vai sim te encantar visualmente, é um filme que vai te divertir, porque ele entrega toda essa proposta que ele estava disposto a entregar. Se você for analisar por esse outro ponto que eu falei, que eu vou analisar em relação à história, realmente, a desenvolvimento de personagens, até carisma, interpretação, da maneira que a história é contada, aí o filme pode acabar incomodando um pouco e decepcionando um pouco, porque ele tem essa história dos humanos, como eu falei, maior, né, mais bem desenvolvida no segundo filme em relação ao primeiro filme, só que os personagens eles não funcionam muito bem, sabe? A atuação da Millie Bobby Brown tá legal, sabe? Ela se destacou, ela não é a Eleven, sabe? A gente consegue ter uma outra personagem nesse filme, apesar de também não ser muito bem desenvolvida, ela ficou legal. Só que algumas decisões de roteiro, assim, algumas coisas que fazem o filme andar, sabe? O filme ir pra frente, a história ser desenvolvida, umas coisas que você fica meio que umas burrice, assim, que os humanos cometem, algumas coisas muito mal explicadas, mal desenvolvidas, umas coisas fáceis realmente só pra, não, vamos lá pros monstros lutar e não vamos ficar desenvolvendo, perdendo tempo nessa parte da história. Não chega a ser uma história ruim nem nada, é uma história bacana, né? A proposta da história é bacana, mas o desenvolvimento dela em si acaba
ficando devendo um pouco. Então, de uma maneira geral, né, dentro dessas duas perspectivas, ele é um filme sim muito divertido, visualmente, como eu falei, muito bonito, né? Os efeitos especiais estão muito bacanas, principalmente o terceiro ato do filme, né, que tem o grande embate aí do Godzilla, tá muito legal. Essa cena realmente é muito legal e eu acho que funciona de uma maneira legal também, e a gente vê toda a destruição que tá rolando na cidade, né? Chega ao momento que acontece ali uma parada que a gente vê a cidade realmente varrida, sabe? Existiu um impacto ali, né? Eles não tiveram medo de apresentar essa destruição das cidades. E isso, visualmente, né? Godzilla, né? É bem legal. E não esqueça de assistir Godzilla 2, O Rei dos Monstros, em uma sala de cinema UCI. O UCI que tem as melhores salas de cinema no Brasil. Além disso, eles também possuem as salas aí X Plus, que é uma sala diferenciada com uma tela enorme, uma imagem cristalina. Eles têm também o som Dolby Atmos nessa sala, que cria uma atmosfera sonora aí. Inclusive, o Godzilla é o filme da semana UCI Unique. Você compra aí a sua carteirinha, né, o seu cartão UCI Unique, e você tem diversos bônus, diversos descontos, brindes, toda semana com um filme, e sempre um filme lançamento, né? Sempre o filme que você vai ter um desconto é o filme da semana. Então vai lá, entra no site ou vá no cinema aí, no seu UCI, e compra essa carteirinha UCI Unique, porque vale muito a pena. E vá assistir Godzilla numa sala de cinema UCI. Resumindo, Godzilla 2, O Rei dos Monstros, é um filme que sim, é divertido. Se você for com essa visão, você vai curtir, mas se você espera algo além, né, você quer se apegar um pouco mais nos personagens, aí pode ser que você não goste tanto desse filme. Eu, particularmente, o meu gosto, eu gosto de quando desenvolvem um pouco mais os personagens, então eu saí um pouquinho decepcionado com esse filme, mas ele é muito melhor, na minha visão pelo menos, em relação ao Godzilla 1. E você, já assistiu Godzilla 2, O Rei dos Monstros? O que você achou desse filme? Diz aí embaixo pra gente aí se você concordou com essa nossa visão aí ou não. E se você ainda não assistiu, diz pra gente aí qual a sua expectativa, beleza? Eu fico por aqui e volto aí semana que vem com mais um Arena Filmes. Valeu!